Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 11 de janeiro. Nós estamos na primeira semana do tempo comum. Estamos lendo esses textos bonitos do início do Evangelho de São Marcos. A palavra e as ações libertadoras, salvíficas de Jesus caminham de mãos dadas. É o que aparece no texto do Evangelho de hoje. Obrigado por sua companhia, obrigado por sua audiência, seja aqui no canal do YouTube ou por meio da Rádio Maria, ou ainda você que me acompanha pelos podcasts. O texto do Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Jesus se aproximou, segurou a mão dela, ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, talvez a primeira coisa que chame a atenção no texto do Evangelho de hoje é a distinção entre esses três momentos. O primeiro momento é a cura da sogra de Pedro, depois que Jesus saiu da sinagoga. O culto sinagogal no sábado terminava mais ou menos pelo meio-dia. 11 horas, meio-dia, mais ou menos. Então podemos supor um horário aí em torno do almoço, mais ou menos. Nessa primeira cena, Jesus cura uma pessoa concreta, a sogra de Pedro. Entre o versículo 32 e o versículo 34, a anotação temporal é esta: à tarde, depois do pôr do sol. E aí temos um sumário de curas. Jesus realiza muitas curas de muitos doentes e liberta muitas pessoas do espírito maligno. A partir do versículo 35, temos o terceiro momento. De madrugada, Jesus se retira para orar no lugar deserto. Simão e os outros discípulos o procuram, e quando conversam com Jesus, é como se Jesus tivesse feito o discernimento naquele momento de oração.
Qual foi o discernimento que Jesus fez? Que a sua missão, além de cuidar dos doentes, dos endemoninhados, de libertá-los das garras da doença e do mal, a sua missão, o seu ministério fundamentalmente é pregar a palavra de Deus pelos povoados e aldeias da Galileia. Esse é o primeiro elemento importante no texto de hoje, essa divisão. Depois que saiu da sinagoga, versículos 29 a 31. À tarde, depois do pôr do sol, versículos 32 a 34. E de madrugada, Jesus orando e depois definindo com os discípulos uma estratégia missionária de pregação do Evangelho. O segundo elemento bonito no texto, muitos estudiosos já trataram sobre o assunto, uns com mais força e ímpeto e ênfase, outros com menos ênfase, mas há uma certa tensão entre sinagoga e casa. Jesus sai da sinagoga, Jesus vai para a casa da sogra de Simão Pedro. Muito provavelmente era a casa onde ele permanecia quando estava em Cafarnaum. Na sinagoga, culto sabático, predominam os doutores da lei, os mestres de Israel, os fariseus. Embora Jesus tenha muitos pontos de contato com o farisaísmo, há também muitos pontos de distanciamento. E a crítica de Jesus aos fariseus é bastante contundente. Os escribas e doutores da lei, quase todos eram do partido dos fariseus. É bonito o texto quando diz: Jesus saiu da sinagoga. Há quase como que um distanciamento. Jesus entra na casa. A casa é o lugar do encontro com os discípulos. Futuramente a casa será Domus Ecclesiae, a igreja doméstica, a igreja que se reúne na casa. Embora não seja consenso absoluto, mas parece haver no Evangelho de Marcos essa certa tensão entre a sinagoga como ambiente público do farisaísmo, do judaísmo, e a casa como espaço da nova e futura comunidade de discípulos e discípulas. Terceiro elemento, a sogra de Pedro. Ela está acamada com febre. Essas duas expressões são muito importantes. Na Bíblia, uma pessoa que está acamada, doente, está como que morta. É bonita a ação de Jesus. Jesus a toma pela mão, ajuda a mulher a levantar-se e a cura. O verbo levantar-se aqui é o verbo egeiro, é o mesmo verbo da ressurreição. Levantar-se, como que nascer de novo, ressuscitar pela mão libertadora de Cristo Jesus. Já sabemos que na Bíblia a mão é símbolo do poder salvífico, do poder criador, do poder libertador de Deus. Jesus, com sua mão, liberta e refaz a vida daquela mulher. E a febre a deixou. Significa ela está livre, refeita, revigorada, libertada do poder do mal e da doença. O último verbo é fundamental, é o verbo do discipulado. Ela levantou-se, a febre desapareceu e a mulher começou a servi-los. É o verbo da diaconia. Aquela mulher que fez a experiência de encontro com Cristo, aquela mulher que foi libertada, que foi levantada, ressuscitada pelo poder salvífico da mão libertadora de Jesus, aquela mulher agora se torna servidora, diaconisa da nova comunidade do reinado de Deus. Um quinto elemento é a relação entre o reino de Deus
e o reino do mal. Jesus se confronta, sobretudo nesse início do Evangelho de Marcos, Jesus se confronta com muitos oponentes. Entre os oponentes estão a doença e os espíritos impuros que fazem mal às pessoas. Há uma tensão forte entre o reino de Deus, pregado por Jesus, anunciado, tornado visível pela sua própria presença libertadora, e o reino do maligno. O demônio possui, toma conta, se apodera de muitas pessoas. Há, portanto, um confronto nesse início do Evangelho de Marcos entre o reino de Deus, as forças do reino de Deus e as forças maléficas dominadas pelo poder demoníaco. Jesus então cura muitos enfermos, muitas doenças, muitas pessoas doentes, expulsa muitos demônios e se confronta claramente com as forças maléficas destes espíritos demoníacos. Um sexto elemento bonito é no versículo 35. De madrugada, Jesus se retira para orar. É muito importante fazer essa pergunta. O que é que ajuda Jesus a costurar a sua identidade, a costurar o seu ser? Jesus tinha contato com centenas, com milhares de pessoas, como que ele se sente roubado, ele se sente chupado, é como se as suas energias fossem sugadas. Onde é que Jesus refaz o poço fundamental para refazer as energias, para ter a força, a potência para pregar o reino de Deus? Parece ser nestes momentos de intimidade com o Pai, nos lugares desertos e afastados. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. A grande crise de Jesus, podemos assim dizer, é perceber que entre os doentes, as pessoas enfermas, ele já tem muita popularidade. Se ele quisesse ficar 24 horas cuidando e curando, expulsando demônios, haveria demanda para tudo isso. Numa terra em que os poderes públicos abandonaram completamente a população, há muitas pessoas doentes do corpo e da alma. Então Jesus poderia ficar horas e horas e horas a fio curando, libertando, exorcizando, expulsando o demônio. Mas, nesta oração, na madrugada, num lugar deserto, qual é o discernimento que Jesus faz? E este é o ponto 7 da nossa meditação. Jesus comunica aos discípulos: nós vamos, a partir de agora, pelos outros lugares, às aldeias da redondeza, porque eu devo pregar a palavra de Deus também ali, pois foi para isto que eu vim. Esta é a autoconsciência de Jesus. Enquanto Jesus está no meio das multidões necessitadas de cura, de libertação, a popularidade dele está lá em cima. Mas ele percebe que não veio somente para isso. Ele não é um curandeiro barato. Todas as suas ações e atitudes estão direcionadas para o reinado de Deus. É por isso que ele diz: é preciso pregar em outras paragens, em outras aldeias, em outras cidades. Ore então a partir destes 7 elementos. O primeiro elemento é a divisão do texto em 3 momentos: depois da sinagoga, à tardinha depois do pôr do sol e de madrugada, quando ainda estava escuro. As 3 cenas. Na primeira cena, Jesus cura a sogra de Pedro. Na segunda cena, cura muitos doentes. Na terceira cena, Jesus está rezando e decide e comunica aos discípulos de que deve ir a outros terrenos, a outras aldeias, a outros lugares, pregar a palavra de Deus.
Segundo a sogra de Pedro, de cama, com febre, é libertada pela mão salvífica de Jesus Cristo. Depois, Jesus a levanta e ela se torna discípula, passa a servi-los. A relação entre o reino de Deus e o reino do maligno. Jesus que reza, ele é o orante por excelência, especialmente no Evangelho de Lucas. E a relação entre palavra e eventos libertadores, palavra e curas. A palavra se concretiza também na caridade que Jesus realiza. O ambiente da casa é o ambiente do acolhimento da comunidade cristã. É um texto muito bonito, muito rico e com muitas perspectivas. Podemos rezá-lo tomando um aspecto, qualquer um dos aspectos destes 7 sobre os quais eu teci algum comentário. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.